Encaminhando então para o final do conteúdo da aula de hoje, a gente vai ver a regra de Cramer, que também é um método bastante útil para a resolução de sistemas lineares, bastante interessante, que também se baseia aí na representação matricial de um sistema, tá? A regra de Cramer, ela é muito simples. Ela é trabalhosinha porque você faz vários cálculos um pouco repetitivos, mas em termos de complexidade ela não é grande não, tá? Então, para encontrar a solução desse sistema através da regra de Cramer, a gente vai calcular determinantes. Então aqui, ó, eu tenho um sistema, né? Eu represento ele aqui na sua forma matricial, com matriz dos coeficientes, matriz das variáveis, matriz dos termos independentes. O primeiro determinante, que eu chamo de D, o determinante principal que eu calculo, é o determinante da matriz dos coeficientes. Isso aqui é o determinante de A. Tá ok? Esse é o determinante principal do sistema. Depois que eu calculo esse cara, eu começo a calcular alguns DXIs, ou DIs. O DX1, o que eu faço? Eu pego a coluna onde estavam os coeficientes do x1 e troco esta coluna justamente pela matriz B, ou seja, pelos termos independentes. Como eu tenho um termo independente para cada equação ou para cada linha, eu vou ter um elemento certinho em cada linha aqui. Esse é o dx1. Depois eu calculo o meu dx2, ou seja, eu pego a coluna da variável x2 e troco também pela matriz dos termos independentes. E assim por diante. Vou fazer isso para todas as variáveis. Ou seja, se o meu sistema é 5 por 5, eu vou calcular quantos determinantes aqui? O primeiro determinante, que é o dos coeficientes, certo? O D, mais o dx1, mais o dx2, mais o dx3, dx4, dx5. Ou seja, 5 variáveis, 6 determinantes. Se for um sistema 10 por 10, 10 variáveis, 11 determinantes. Sempre um a mais, porque tem um DI para cada variável e o D, que é o determinante principal. Beleza? Feito isso, agora é muito fácil. A solução do sistema vai sair da divisão do determinante DI pelo determinante principal. Então, para eu achar o valor de x1, eu faço dx1 dividido por d. x2, dx2 dividido por d. x3, e assim por diante. E aí esses valores formam justamente o conjunto de solução do meu sistema. Quais são as limitações da regra de Cramer? Novamente, só funciona para sistemas quadrados, porque você não calcula determinante de sistema que não é quadrado, é impossível isso. E só funciona também para SPD, porque aí o determinante principal é diferente de zero. Quando o sistema for SPI ou SI, a gente sempre vai ter o determinante principal igual a zero. Tá? Então, se o teu determinante principal deu zero, é porque ou ele é SPI ou ele é SI. E dá para saber qual dos dois, professor? Não dá. Não dá mesmo. Tá? Só que não vai dar para você dividir por zero aqui. E por não dar para dividir por zero, é que ele não é SPD. E aí você não consegue usar Cramer. Então a gente viu, é o segundo método que a gente está vendo hoje, né? A gente viu o método da matriz inversa, legal. Quando a gente consegue inverter a matriz rapidamente, ele é muito útil, mas só funciona para quadrado e SPD. E a gente viu o Cramer, muito legal também Cramer, mas também só funciona para sistema quadrado e SPD. Vamos ver a resolução do método de Cramer aí. Então eu tenho aqui, né, um sisteminha 3 por 3, 3 equações com 3 variáveis, quadrado, beleza. Já escolhi um que seja SPD para poder fazer até o final com vocês, tá bom? E vou lá então fazer o meu determinante principal. Peguei a matriz dos coeficientes, 1, 2, 4, 2 menos 1 e 2, 3 menos 3 e menos 1. Lembra como é que calcula determinante? Eu acrescento uma coluna e outra coluna. Lembra? Vou escrever aqui, talvez eu tenha que apagar depois por causa do espaço. Mas eu acrescento aqui 1, 2, 3 e 2 menos 1 e menos 3. Eu acrescento
a primeira e a segunda coluna aqui do lado direito. Isso para determinante 3×3, ok? É a regra de Sarros. Só vale para esse tamanho de determinante. Se for de outra ordem, você vai ter que usar outra regra. Vou pegar aqui uma outra cor, só para a gente lembrar que tá as setinhas. O que eu faço agora? Multiplico no sentido da diagonal principal 3 vezes. Segunda multiplicação. E aqui, terceira multiplicação. E eu vou colocar um maisinho aqui para lembrar que o resultado que der na multiplicação, com o sinal que estiver, eu vou manter. Agora, depois disso, eu vou fazer 3 vezes no sentido da diagonal secundária. Aqui, aqui e aqui. De forma que cada elemento da minha matriz é multiplicado 2 vezes. Uma vez no sentido para a direita, uma vez no sentido para a esquerda. Só que para a esquerda, no sentido da diagonal secundária, eu vou colocar um menuzinho, não porque a resposta vai ser negativa, mas porque eu vou mudar o sinal dessa multiplicação. Ok? Então vamos lá. Vou ter que apagar um pouco aqui. Ó. Vou apagar toda a tinta, agora eu já expliquei, né? Fica mais fácil assim. Então aqui, 1 vezes menos 1 vezes menos 1, deu. Opa, já tem um erro aqui de sinal. Já vou corrigir isso aqui, ok? Na verdade, o 11 está certo. É que eu não fiz essa soma aqui, mas já vou corrigir esse mais um aqui, tá? Menos com menos dá mais. Cuidado para não errar sinal aí, filhão. Eu repeti aquele 3 aqui embaixo, então 2 vezes 2 vezes 3 é 12. 4 vezes 2 que está aqui repetido, vezes o menos 3 que está aqui repetido, é menos 24. Agora eu coloco o menos na frente para mudar o sinal. 4 vezes menos 1 vezes 3 é menos 12. Então menos com menos depois vai virar mais 12. Aqui tinha o 1 vezes 2 vezes menos 3 dá menos 6. Com o menos na frente vai virar mais 6. E aqui tinha o 2, depois o 2, depois o menos 1. Isso vai dar menos 4. Com o menos na frente vai dar mais 4. Conferindo aqui, 4 mais 6, 10, mais 12, 22. 22 menos 24, isso vai dar menos 2. 12 menos 2 dá 10, 10 mais 1, 11. Então só estava um sinal escrito errado ali, mas o resultado está certo aqui. Beleza? Ok, próximo determinante, dx. Nota que eu troquei a primeira coluna pelos termos independentes, 5, 8, 7. Método de solução, o mesmo. Tá? Então não vou ficar explicando passo a passo aqui, tá? 5 menos 1 menos 1, 2, 2, 7, 4, 8 menos 3. Depois mudando o sinal, 4 menos 1, 7. 5, 2 menos 3, 2, 8 e menos 1. Resultado desse determinante? Também deu 11. Beleza, não tem problema. dy. Agora eu troquei a segunda coluna, a coluna do y, pelos termos dependentes. 1, 1 e menos 1, 5, 2 e 3, 4, 2 e 7. Depois muda o sinal, 4, 8 e menos 3, 5, 2 e menos 1, 1, 2 e 7. Vai dar menos 22. Próximo determinante, o dz. Troca a terceira coluna agora pelo termo independente 5, 8, 7. 1, 1 menos 1 e 7, 2, 8 e 3, 5, 2 e menos 3. Muda o sinal, 5 menos 1 e 3, 2, 2 e 7, 1, 8 e menos 3. Resultado do determinante, 22. Depois que você fez tudo isso, para finalizar você tem que fazer o quê? Dividir cada um desses pelo determinante principal. Então o x, 11 dividido por 11, dá 1. O y, menos 22 dividido por 11, menos 2. O z, 22 dividido por 11, dá 2. Portanto, o conjunto de solução é 1 menos 2 e 2. Fácil, né? Ah, professor, mas dá muito trabalho ali calcular determinante. Para isso a gente tem também a planilha eletrônica. Então no Excel, depois que você escreve lá ó, a matriz, existe a função matriz determinante. E aí você seleciona a matriz, dá o Enter e ele calcula automaticamente para você. Foi assim que eu cheguei nesses valores, tá? 11, 11, menos 22 e 22. Porque aí eu faço a primeira matriz e depois eu só vou trocando as colunas por 5, 8, 7. Tá bom? Então aqui, para finalizar a aula de hoje, esse último exemplo. Ô, professor, mas pera lá, não tem 3 incógnitas? Tem. A primeira equação não tem o x3. Isso significa que aqui tem um mais 0x3. E o coeficiente dele é 0. A terceira equação não tem o x1. Significa que aqui tem um 0x1 também somando. O coeficiente dele é 0. Como é que ficou então o determinante da
matriz dos coeficientes. 1, 2, 0, 2 menos 1 e 3, 0, 1 e 1. Fiz na planilha, isso deu menos 8. Agora vou trocar a primeira coluna por 5 menos 3 e 1 para calcular o dx1. Isso deu menos 8 também. Aqui é a primeira coluna trocada. Troca a segunda coluna, dá menos 16. Troca a terceira coluna, dá 8. Divide cada variável pelo d, então dx1 por d dá 1, dx2 por d dá 2, dx3 por d dá menos 1. Conjunto de solução, 1, menos 2 e 2. Com isso, exatamente. Opa, vou descartar aqui. Com isso, nós terminamos, então, a nossa aula, beleza? Finalizamos esse primeiro conteúdo. Vai estar disponível para vocês aí. Estudem, para que na próxima aula você venha com isso na ponta da língua. Aproveite também o tempo e já faça as listas de exercício. Forte abraço, pessoal!